Bem, eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita curiosidade para saber o que é o som. No vídeo de hoje vocês vão entender nos mínimos detalhes o que é o som. Antes da gente entender o som de uma maneira prática, a gente tem que entender ele na sua essência. O som é uma onda mecânica que transmite a sua energia por um meio material. E é por isso que no espaço não tem som, porque não tem um meio material ou moléculas o suficiente para que possa ser transmitido o som. O som se propaga no mesmo sentido da fonte, porém ele se propaga também de forma gradual em todas as direções. O som também tem velocidades diferentes em meios materiais diferentes. Por exemplo, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Já na água, o som tem uma velocidade de 1450 metros por segundo. E no espaço, a sua velocidade é nula, já que não tem partículas. Mas agora talvez surja uma dúvida na cabeça de vocês. Se no ar a velocidade é de 340 metros por segundo e na água 1450 metros por segundo, por que na água é mais rápido? E a resposta dessa pergunta é bem simples. Na água existem muito mais moléculas do que no ar, por isso que o som viaja mais rápido. Talvez vocês já tenham visto isso no ensino médio, mas agora vamos dar só uma pequena revisitada na estrutura do som. Uma onda sonora tem alguns pontos especiais que vocês têm que saber. Por exemplo, a parte mais alta de uma onda é chamada de crista e a parte mais baixa de vale. Entre um vale e a base da onda, ou uma crista, a base, a gente chama de amplitude. Existe um outro elemento muito importante para que a gente possa entender melhor o que são as músicas e o que são notas musicais, que é o período. O período ele pode ser descrito como a medida entre um vale a outro de uma onda, ou a crista a outra crista de uma onda. E só relembrando, a amplitude vai ser medida numa escala métrica e o período vai ser medido numa escala de tempo. Existe outra coisa chamada frequência. A frequência, como o próprio nome já diz, é a frequência de vezes com que uma onda vai se repetir num dado tempo. Existe uma fórmula bem simples para que a gente consiga achar a frequência de uma onda. F igual a 1 sobre t, onde o t é o tempo, que é o período. No exemplo que eu dei, onde o período é 5, que significa que o tempo que demora para ir de um vale a outro é 5 segundos, a frequência é 0,2 Hz. E dessa forma a gente descobre algo muito importante. Enquanto maior é a frequência de uma onda, menor é o período dela. E com esse conceito em mente, a gente pode ver, por exemplo, a nota Lá, que tem uma frequência de 440 Hz e o período dela é 0,002 segundos. E o som da nota Lá é esse daí. Existe uma coisa chamada interferência. A interferência é quando duas ondas sonoras se encontram. Quando essas duas ondas sonoras se encontram, elas podem ser de caráter destrutivo ou construtivo. Quando os vales e as cristas dessas duas ondas estão alinhadas, elas acabam se somando, o que acaba fazendo com que a amplitude da onda aumente e também ela seja definida como uma onda construtiva. Já se a crista de uma onda estiver alinhada com o vale de outra onda, elas vão sofrer uma interferência destrutiva. O efeito Doppler é um dos efeitos sonoros que a gente mais vê no nosso dia a dia. Antes da gente ver o efeito Doppler, vamos apenas ver um exemplo de uma onda sonora arredondada. Nesse tipo de gráfico de onda, cada linha representa, por exemplo, a crista da onda. E como nós já sabemos, a distância entre uma crista e outra de uma onda é chamada de período. Se uma fonte emissora de som se aproxima do ouvinte, o período da onda tende a ficar mais curto. Isso faz com que o som fique mais agudo. E o contrário também é verdade. Se uma fonte emissora de som se distancia do ouvinte, o período da onda tende a ficar maior
Isso significa com que a onda fique mais grave. Um exemplo claro disso no dia a dia são as ambulâncias. Quando uma ambulância chega perto da gente, ela tende a ficar com o seu som mais agudo, e quando ela se distancia da gente, ela tende a ter um som mais grave. Outro exemplo disso pode ser a buzina de um carro, mas para isso eu já fiz um vídeo para vocês. Nós, seres humanos, só conseguimos escutar uma faixa específica de som. Ela varia de 20 a 20 mil Hz. Sons abaixo de 20 Hz são considerados infrassons, e sons acima de 20 mil Hz são considerados ultrassons. E com certeza você já conhece alguém que já fez um ultrassom. Esses equipamentos podem funcionar de 20 mil Hz até gigahertz. 1 GHz, por exemplo, é 1 seguido de uma sequência de 9 zeros. E esse foi o meu vídeo sobre o que é o som. E como recado final, eu deixo para vocês uma frase do Tesla. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.